Gotas de Perdão, número 9, o Dia do Perdão, Yom Kippur. Neste ano de 2020, o Dia do Perdão, do calendário judaico, foi celebrado no dia 28 de setembro e é considerado o dia mais sagrado e importante do calendário religioso judaico, sendo também feriado na nação de Israel. Nos capítulos 16 e 23 do livro de Levítico, estão as orientações de Moisés de como deveria ser observado esse dia pelos israelitas. Desde a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 da nossa era, não há mais a celebração nesses termos exatos da lei, exatamente porque não há mais o templo e também não existem mais, não acontecem mais os sacrifícios estabelecidos através de Moisés. Porém, esta e as outras 6 festas estabelecidas por Deus no Antigo Testamento têm sua importância no sentido de apontar, serem sombras, a respeito do Messias, Jesus Cristo, e a tudo que ele é e representa e fez em nosso favor. Conhecemos bem a Páscoa e Pentecostes, que fazem parte das 4 primeiras festas do ano e que apontam claramente para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Resumidamente, essas festas estão profeticamente relacionadas a uns eventos importantes de Jesus na sua primeira vinda, a morte, a ressurreição, a sua ascensão ao céu e o envio do Espírito Santo. Então, todas relacionadas à sua primeira vinda, e os resultados da sua obra redentora. As outras 3 chamam-se trombetas e Dia do Perdão e tabernáculos, e elas apontam mais profeticamente, apontam para a segunda vinda, de Cristo, a segunda vinda do Messias. Trombetas tipifica aqueles toques de trombeta que nós vemos no Apocalipse e que apontam e falam da proximidade do juízo de Deus e da volta de Jesus Cristo em grande poder e glória. Então, na Bíblia, o toque de trombeta ele tem muitos significados, mas principalmente o de anunciar coisas importantes, e no caso aí o juízo, E aí, dentro dessas festas, ela é a primeira dessas 3 últimas, ela é uma espécie de chamada de preparação, tem alguns dias, de preparação para esse dia do perdão, que é o mais importante do calendário anual. Então, era o dia em que se fazia o sacrifício pelo perdão dos pecados de todo o povo de Israel, de toda a nação. E era válido por um ano inteiro, por aquilo que havia passado. Na descrição deste vídeo tem um link de um estudo muito bem elaborado por um irmão em Cristo, abordando todas essas festas e com a visão cristã, mostrando em relação a Cristo e a obra de Cristo e a igreja e tudo mais. É interessante, é legal. E de acordo com as escrituras do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus, é único e suficiente por todos os pecados da humanidade e para sempre, não havendo necessidade de repetição do mesmo. Por isso, não há mais sentido em se sacrificar animais a cada ano para o perdão dos pecados. A carta aos Hebreus ela é toda dedicada a esse assunto e especialmente o capítulo 10 fala muito claramente sobre isso. Sabemos também pela Bíblia, em Mateus 27, versículo 51, Lucas também fala disso, que no momento que Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu que separava o Santíssimo Lugar, era grosso, eram várias camadas, separava o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, do Santo Lugar. Então, houve esse episódio, testemunhado, inclusive, pelos romanos, e registrado no Evangelho de Mateus.
Porque naquele momento, através da sua morte, a Bíblia também nos fala isso, que Jesus abriu um novo e vivo caminho para todos nós, para todos os pecadores. Se chegarem a Deus, não precisaria mais, ele é o sumo sacerdote, não precisa mais do sumo sacerdote. Por quê? Em 1 João, capítulo 2, 2 diz que ele mesmo, Jesus, é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. João, na sua carta, primeira carta, capítulo 2, versículo 2. Escritos antigos, como o Talmud, falam que certos sinais miraculosos que aconteciam em relação ao Yom Kippur cessaram após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que foi por volta do ano 30. Na descrição deste vídeo também há um link que leva para um artigo bem fundamentado, escrito, onde fala desses sinais. É interessante, vale a pena ver. Então, como vimos, trombeta é um chamado ao arrependimento, a contrição, a jejum, oração, como preparação para receber o perdão dos pecados. E isso tudo era muito sério. E no dia do perdão ninguém podia trabalhar e todos deveriam jejuar, exceto crianças e pessoas enfermas ou coisa parecida. Quem não cumprisse essas ordenanças seria morto, de tão sério que era isso. Nos dias atuais, os judeus religiosos, eles jejuam durante 25 horas, passam bastante tempo nas sinagogas, em oração, pedindo perdão dos pecados, lendo a Torá, lendo listas de pecados, né, contra o próximo, contra Deus. E tem uma peculiaridade quanto às ofensas causadas a outras pessoas, os judeus, os rabinos orientam que a pessoa vá antes pedir perdão, né, dessas questões. Eles ensinam que se a pessoa não perdoar, Deus não irá interferir, Deus não fará nada em relação àquilo, ou seja, vai ficar ali. Né? Então, veja como há consciência desse princípio de que se alguém tem algo contra nós, seremos prejudicados em nosso relacionamento com o Senhor. É muito sério, por isso precisamos ser cuidadosos em nossos relacionamentos. Pedro nos adverte que se há desentendimento no casal, as orações são interrompidas ou impedidas, e então Paulo também orienta, né, que naquilo que depender de nós, estejamos em paz com todos, ou seja, é importante não reter o perdão a ninguém, porque isso irá prejudicar a pessoa em sua relação com o próprio Deus. Tudo isso nos mostra quão grave é o pecado e quão importante é o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Não é brincadeira e não podemos ser levianos e superficiais sobre essas coisas. O Cordeiro, como diz em Apocalipse 13:8, foi morto desde a fundação do mundo. O sacrifício estava previsto e preparado por Deus desde a criação. A palavra cordeiro, cordeiro é mencionado muitas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento como uma figura e no Novo aplicando-se diretamente a Jesus Cristo. Durante toda a eternidade iremos lembrar do sacrifício de Jesus a nosso favor, iremos adorá-lo, louvá-lo por causa disso. Jamais iremos compreender a dimensão, o tamanho desse extremo ato de amor de Deus por nós. Por isso temos que ser muito sérios agora, humildes, quebrantados diante de Deus a respeito do sacrifício de Jesus para a remissão dos nossos pecados. Então, essas três últimas festas, como já dissemos, apontam para a volta de Jesus. E como nós estamos vendo, através de muitos outros sinais, que a volta está bem próxima, devemos levar a sério a preparação para esse dia, grande dia do Senhor, terrível dia do Senhor, como está escrito. Muitas coisas fortes ainda virão antes desse dia. Por isso, o tempo de preparar-se é agora.
E uma das coisas mais importantes é ter o coração limpo e desimpedido em relação ao próximo, perdoar e pedir perdão onde for necessário. Ter uma vida santa, dedicada ao Senhor, claro, oração, leitura bíblica, comunhão sincera com os irmãos, amor prático, serviço ao próximo, tudo isso faz parte. Não é hora de ficar com medo ou assustado, mas atentos à voz do Senhor e às suas orientações, procurando cumprir o chamado do Senhor para as nossas vidas. A saudação comum entre os judeus no dia do perdão é assim, eles se saúdam assim: que o seu nome seja escrito no livro da vida. Eles não podem ter certeza se realmente seus pecados serão perdoados. Porém, quem crê em Jesus Cristo, quem está em Cristo, pode ter essa bendita segurança e certeza do perdão, pois o sacrifício de Jesus foi perfeito, foi completo, e seu sangue puríssimo foi apresentado por Ele mesmo ao Pai em nosso favor. Foi um sacrifício de valor eterno. O Senhor Jesus disse ali na cruz: tudo está consumado, isto é, tudo perdoado, tudo feito, bastando para isso olhar para Ele, crer nele e receber dele esse perdão maravilhoso, incondicional, pleno, completo e por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor por isso. Como cantamos, né? Que amor é esse? Realmente é maravilhoso e incompreensível, mas real, profundo e verdadeiro. Por causa desse presente magnífico, gracioso, imerecido que nos deixa leves, que nos dá nova vida, passamos a ter a capacidade de perdoar a quem nos ofende, machuca, prejudica ou qualquer outro mal. Já vimos, através dessas outras gotas de perdão, tivemos os vídeos anteriores e outras ministrações aí dos pastores, dos irmãos, que podemos perdoar e que não é somente mandamento do Senhor para nós, mas é algo que Ele mesmo nos capacita a fazer. Ninguém merece perdão de Deus, ninguém jamais poderá merecer perdão. Perdão é uma necessidade de cada ser humano porque temos uma natureza caída, egoísta, orgulhosa. Mesmo depois de conhecer ao Senhor, de sermos perdoados, renovados, transformados, tropeçamos de vez em quando e precisamos do perdão de Deus e das pessoas com quem convivemos. Todos precisam de perdão. Se qualquer pessoa no mundo quiser, pode se reconciliar com Deus, de acordo com a palavra de Deus, e ser perdoada. Então, como é que eu, como discípulo de Cristo, posso reter o perdão a alguém, se Deus já perdoou? Não temos esse direito e não podemos fazer isso. Gosto de lembrar de uma frase que aprendi com Charles Barbosa, um irmão querido que já está com o Senhor. Ele dizia: não tenho o direito de me ofender. É a mesma coisa que dizer: não tenho o direito de não perdoar, ou não tenho o direito de reter o perdão. Então, irmãos, amigos, queridos, é tempo de perdoar. É urgente perdoar. É urgente preparar o caminho para o Senhor. Esse irmão, Charles Barbosa, trabalhava com uma equipe que produziu alguns vídeos, a equipe americana, que produziu alguns vídeos distribuídos pela Universidade da Família, e esses vídeos mostram avivamentos, alguns anos atrás, em alguns lugares do mundo, e que trouxeram, inclusive, transformações na sociedade onde ocorreram. O nome desses vídeos é Transformações. O Charles dizia que um padrão que normalmente ocorre em locais de transformação, onde transforma até a sociedade, é muita oração dos cristãos lá e reconciliação e perdão entre eles, entre os pastores, entre as congregações. Ele dizia que estas eram as condições para que o Espírito Santo se sentisse em casa, se sinta em casa e fique à vontade para operar
as transformações nas pessoas e depois na própria sociedade. Uma das principais figuras bíblicas para o Espírito Santo é a pomba, a pombinha branca. No livro A Religião do A Religião do Pombo, de Kendall, o mesmo autor do livro do Perdão Total, ele explica a diferença entre o pombo e a pomba. O pombo é aquele que nós temos por aqui, que conhecemos bem, né? É agressivo, barulhento, briguento, metido, né? Não tem medo de pessoas, ainda que ele dependa de pessoas para se alimentar, e come qualquer coisa, e seus dejetos são perigosos, podem trazer doenças. A pomba, por outro lado, é bem o oposto, embora seja da mesma família. Ela é pacífica, tanto que às vezes é usada como símbolo de paz. Ela é silenciosa, tem medo de humanos, busca o seu próprio alimento, come apenas sementes e frutas e seus dejetos não são perigosos. Tem outras coisas ali no livro, você pode ver lá. E no mesmo livro, ele conta a história de um casal britânico de missionários enviados a Israel. Eles foram morar perto de Jerusalém e já estavam lá instalados algumas semanas quando perceberam que uma pombinha branca dessas veio e começou a fazer ninho no caibro do telhado. Ficaram emocionados com isso, receberam isso como sendo um sinal de aprovação de Deus por estarem ali. Porém, nos próximos dias, eles viram que toda vez que eles batiam a porta, ou discutiam, ou gritavam, a pomba voava embora. Perceberam, então, que eles precisavam mudar os hábitos, senão a pomba iria embora para sempre. A presença da pombinha mudou a vida desse casal. Foi uma lição maravilhosa para eles e que podemos tomar para nós, principalmente nesses dias de pandemia, em que temos que ficar mais tempo juntos em família. Será que a nossa casa, o nosso lar, nossa família está atraindo a pomba? Será, ou então ela estaria assustando a pomba? E o que estaria assustando? Seria falta de perdão? Isso assusta a pomba. Assuntos não resolvidos entre o casal, entre pais e filhos. Seriam talvez palavras inadequadas, gritarias, brigas, programas de TV, internet inadequados. São coisas que espantam a pomba. E para encerrar, eu quero voltar mais uma vez às festas, né? E hoje é dia 2 de outubro, tem início a última delas, que é Tabernáculos. Por vários dias os judeus moram em cabanas improvisadas, ou eles preparam o seu jardim lá, cabaninhas, né, com ramos e tudo, para lembrar aqueles 40 anos do deserto, onde eles desfrutavam, né, da presença de Deus, da proteção e do suprimento de Deus, né, durante todo aquele tempo ali no deserto. É Deus com seu povo, é a celebração disso. Deus estava ali presente, né, com seu povo. E para nós, hoje, ela é uma figura, ela prefigura exatamente a volta de Cristo, a volta do Senhor Jesus para reinar, para estar conosco para sempre, estabelecer o seu reino aqui na terra, que é um reino de paz, de justiça e de alegria. E este é o anseio do coração de Deus, estar com o seu povo. Por isso é tão importante que nos preparemos para esse grande dia, que pratiquemos o perdão com todos, que sejamos unidos de coração com nossos irmãos em Cristo, seja de que grupo, seja de que qualquer lugar, seja diferentes as suas crenças, mas se eles estão em Cristo, são nossos irmãos, temos que estar unidos com eles. E sermos também promotores de paz, porque Jesus disse que os promotores de paz serão chamados de filhos de Deus, porque promovendo a paz, estão promovendo um ambiente propício para a pomba vir e permanecer. Ser promotor de paz é preparar o caminho para a volta do Senhor. Deus te abençoe.